nós sermos transformados até que em nós se ache só de Deus. Nós temos a nossa vida quebrada como um vaso, para que ela seja refeita de acordo com a vontade de Deus. Essa é a nossa proposta esse ano, para termos uma identidade sem crise. E hoje nós estamos pensando em trabalho. Existe uma segunda parte desse cântico que diz, tal como queres, Senhor amado, és oleiro e eu sou o barro. Quebra a minha vida e faz de novo. Tal como queres, assim como o Senhor quer, é assim que deve ser a nossa vida. Nós temos hoje um encontro muito diferente de todos aqueles que nós já tivemos até agora. E vai ser muito bacana como ele já tem sido. Nós temos hoje alguns convidados, né, que gentilmente aceitaram a nossa proposta para estarem aqui hoje. Como nós estamos falando sobre trabalho, nós vamos ter profissionais aqui hoje falando conosco sobre como é ser um profissional cristão dentro dessas áreas. Então, eu queria convidar que o reverendo Elvésio venha aqui à frente, por favor. Ele é pastor, obviamente, reverendo Elvésio, né? E ele também vai falar hoje como professor e pastor. Pode ficar à vontade, por favor, Elvésio. Eu queria convidar também a doutora Everly, nossa advogada, lá de Brotas também. Eu queria convidar a Ângela, ela é alfabetizadora. Eu queria convidar a doutora Maísa, por favor, médica. A Maísa está sendo importada hoje, é lá de Botucatu, tá, gente? E eu queria convidar o Ricardo. Cadê o Ricardo? Não estou vendo ele. Ele estava escondido. Ele achou que ele fosse passar despercebido, não passou. O Ricardo trabalha na área de tecnologia de informação. E hoje nós vamos fazer algumas perguntas para eles. Eu tenho algumas aqui. Se nós tivermos tempo, nós vamos abrir para todo mundo fazer essas perguntas, tá bom? Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, tá? Por terem então aceitado o nosso convite. Como já tínhamos combinado, vamos fazer as perguntas e vocês fiquem à vontade para fazer as respostas. E dependendo da resposta, a gente tem outra pergunta em cima, tá certo? É um bate-papo, tá, gente? Se vocês quiserem, vão pensando em alguma pergunta, tá bom? Como nós estamos hoje transmitindo ao vivo, se tiver alguém em casa que queira mandar uma pergunta, nós temos um telefone, mande uma mensagem, por favor, 98122-7323, coloca seu nome, para qual dos profissionais você vai mandar a pergunta, e a pessoa que vai receber e passar essa pergunta para nós. Muito bem, então vamos começar. Eu queria pedir para vocês se apresentarem, por favor. Dizer nome, onde trabalha, especificamente a profissão, por favor. Pode começar, quem tiver com os microfones, Ângela, Maísa, tá bom? Alô? O meu nome é Maísa, médica, sou clínica geral, trabalho na atenção primária em saúde em Botucatu e trabalho no pronto-socorro também, sou socorrista da Unimed. Faço parte da Igreja Presbiteriana em Botucatu, sou amiga do Flávio. Meu nome é Ricardo, conhecido de alguns aqui. Trabalho com desenvolvimento de sistemas em automação comercial e industrial há aproximadamente 12 anos. Numa empresa lá em Dois Córregos, sou formado na área de TI, pós-graduado na área de TI. E meu dia é esse: pegar o problema dos outros, transformar em sistema, transformar aquilo que os outros querem em um programa para os outros usarem. Depois a gente vai conversar sobre isso um pouquinho. Meu nome é Ângela, eu trabalho como professora, trabalhei tempo como educação infantil e hoje em dia sou professora do primeiro ano do ensino fundamental, que é a classe de alfabetização.
Já estou nessa área já há um certo tempo, tenho alguns ex-alunos aqui hoje, né? Então, sou de Brotas. Sou de Bariri e agora moro em Brotas. Meu nome é Verli, eu sou advogada lá em Brotas, eu atuo na área família, a parte criminal também, como sou nomeada pela assistência, tenho esse compromisso. E também sou voluntária de um abrigo e participo do Conselho do Deficiente Físico. Boa noite a todos, meu nome é Elvésio, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Brotas e neste ano estou exercendo, dando aulas na escola na área da filosofia e trabalhando também com o projeto 7 Hábitos, que é o OLEM. Então, 2 amigos ali fiéis, 3 já se manifestaram ali, o OLEM, Então, tenho tido essa experiência, a partir deste ano nesta área aí. Então, agradeço a todos que vieram, à diretoria, por dar esse momento. Espero que não venha nenhuma pergunta complicada, porque senão eu vou consultar os veteranos. A sua é a primeira, na verdade. Eu já vou lançar uma para você aqui. Olha, tá vendo? Vamos lá. Então, consulta o presbitério, Tem 3 aqui, ó. O reverendo Célio, João, Jair, me ajude aqui. Vou colocar o pastor no fogo aqui. Por que pastor? Por que você escolheu ser pastor? Bem, a questão de ser pastor. Então, nós falamos de vocação. Então, a vocação, ela acontece de que maneira? Então, eu vou, talvez um dos marcos da minha vida, lá em Araxá, há 18 anos atrás, a turma dos 18, a gente tinha muito contato com alunos que frequentavam o Instituto Bíblico. O reverendo João está aqui e conhece muito bem. Então, eles iam fazer trabalho, fazer EBF, e essa vocação foi nascendo dali, de ver as atividades, depois foi envolvendo com a igreja, e paulatinamente isso foi tomando conta, até que, num dado momento, você conta para o seu pastor que sente esse desejo de compartilhar o evangelho, de falar, e aí isso tomou conta. Aí ele me aconselhou, então você vai efetivamente fazer algumas coisas, você vai pregar, você vai passar um tempo lá na congregação, na época eu já era diácono, e você vai contar para o seu pai e para sua mãe. O meu pai não era crente ainda, e a minha mãe sim. Se seu pai falar que tudo bem, você vai. Se o seu pai falar que não, você não vai. E aí, foi contando, conversando e... O senhor João falou sim ou não? Não, aí ele falou... Aí eu contei para ele, eu falei, no primeiro momento ele não disse nada, Então vamos aguardar, falou que ia pensar, e na medida em que ele pensasse, ele daria um retorno para mim. E isso ficou mais um ano e pouco, 2 anos, aí depois nós voltamos a conversar, e aí o reverendo Davi, na época, me preparou para esse momento. Então, daí é que nasce a vocação, e foi esse desenvolver naturalmente que chegou, falou, você só vai ou para o instituto ou para o seminário com a bênção do seu pai. Se o seu pai falar que não, você não vai. Se ele entender que não é isso, você não vai. Você vai servir a Deus aqui neste lugar. Então foi isso. É essa a história da minha vocação. Certo. E pensando em vocação, hoje a gente vê muita gente, muitos charlatães, muitos enganadores, se fazendo pregar um falso evangelho. Dá para pensar em teologia como profissão? Dá para usar essa palavra? Ou ela é perigosa? Como você encara isso? Depende, Eu entendo que pregar o evangelho é algo inerente a todo cristão, inerente a todo discípulo de Jesus. Embora hoje existe uma regulamentação, que você faz teologia para atender algumas demandas. O mercado, algumas escolas, instituições, têm colocado isso, como até eles fazem, colocam assim, o mercado profissional. Você vai lá, não tem nada, mas é um curso, um bacharelado, reconhecido pelo MEC, aqueles que querem trabalhar, porque hoje
algumas escolas, elas têm o chamado curso de, não é ciências humanas, é formação especial. Há um espaço para trabalhar a questão da religiosidade, que eles jogam princípios éticos, alguns valores ali. Então, eles vão buscar aonde? Aqueles que têm uma formação teológica, seja metodista, seja presbiteriano. Nesse sentido, pode-se entender que seja uma profissão. Mas o pastorado, ainda eu entendo que é vocação. Você tem que ter no coração para servir a Deus junto com a sua igreja, com a sua comunidade. Isso eu entendo. Se você entrar, se você é jovem, pretende ir para o seminário e entender que é uma profissão, você está no caminho errado. Eu aconselho você a fazer teologia e trabalhar nesta área, porque é vocação, é de coração. Tem o preço, tem o custo, mas é algo de coração. Deus tem que chamar você para você realmente estar servindo neste momento. Agora, se você quer trabalhar em escolas, em organizações, como um teólogo, aí sim, por isso que eu falei, depende. Aí sim é um profissional, e lembrar, um profissional que ama Jesus e vai chegar lá e vai fazer a diferença, né? Como foi falado aqui. Sim. Muito bem, eu vou mandar uma lá para o Ricardo, que está lá do outro lado. Ricardo, profissional da tecnologia da informação. Esses dias eu estava pesquisando um pouquinho, pensando nas perguntas que a gente ia fazer, e tem algumas preparadas aqui para você, tá? Mas por enquanto eu vou uma mais leve. Você precisa gastar muito tempo nas preparações, nos programas e tudo mais. Eu fiz informática também, eu lembro que eu fiquei uma vez até de madrugada preparando um programa para fazer ele rodar. Eu era muito ruim na matéria, mas você provavelmente precisa fazer a mesma coisa. Isso toma seu tempo como cristão também? Você tem que, de repente, parar e pensar, não, eu não posso deixar confundir as coisas ali? Eu acho que todas as profissões podem tomar um pouco de tempo a mais. Informática é uma coisa que toma, sim, muito tempo. Estudo, preparação, outras matérias, eu acho outras áreas também você tem que estudar mais. Informática você estuda a vida toda. Você acaba um curso, tem que começar um outro, começa outro, você vai estudando. Você não faz uma faculdade, acabou, já sou profissional, já sei tudo. No entanto, com o tempo, com o passar do tempo, aí que é a questão do profissional. As coisas que eram difíceis, que nem você leva 10 horas para fazer um programinha, em 10 minutos você... Entendeu? Então o seu tempo começa a ficar mais otimizado. Coisa que na faculdade demora-se muito, hoje você faz muito fácil. Seria bom se tivesse continuado. Então é um desafio. Às vezes o profissional de TI começa pensando, não é muito difícil, demora muito, não vai dar certo. Outras profissões são assim, imagino também. No começo é difícil, você vai, com o tempo, ganhando prática naquilo, né? Então eu consigo hoje dividir bem meu horário de trabalho, minhas 8 horas, 9 horas diárias de trabalho, com minha vida de cristão, minha vida profissional, minha vida de cristão. Então, os horários geralmente não atrapalham um ao outro. Casos esporádicos, né, que nem esses dias... O Maurinho trabalha comigo também, estamos com um projeto grande que fazia anos, mas eu passei um fim de semana trabalhando, sábado, domingo, né? Trabalhei sábado, trabalhei domingo, trabalhei segunda, num cliente fora, mas é algo bem esporádico. Geralmente a gente consegue resolver todas as coisas de semana, em horário comercial, todo mundo fica feliz, e a gente tem a nossa noite livre, fim de semana livre, né? Alguns que acham que programador não tem que comer, não tem que beber, não tem que tomar banho, né? Que vive direto só nisso, mas não, a gente também se alimenta, a gente come, a gente toma banho, não vive só de programação, não. Certo. Pensando em tempo, eu vou perguntar agora para a Maísa. A Maísa é médica, plantão, muita coisa, né? Às vezes a gente respeita disso, né? Que hora que a gente vai fazer tudo? Como se lida com isso? Como é que o Fabiano, esposo da Maísa, está aqui também, ela tem 3 filhos. Como é que você faz para conciliar tudo isso, doutora? Eu não sei como é que eu faço. Eu não sei.
gente tem que organizar o tempo. Eu sei que eu tenho que reservar, por exemplo, domingo é reservado para o Senhor. Eu não aceito trabalho de domingo. Apesar de trabalho, oferta de trabalho é todo dia, toda hora, né? Porque plantão, quem faz plantão recebe muita proposta. Eu reservo domingo para o dia do Senhor, porque é o dia do Senhor. No início com mais dificuldade, depois a gente vai conseguindo dizer não. Mas é muito difícil organizar o tempo. A gente tem também a questão do telefone, né? Que as pessoas ligam e procuram e a gente está naquele momento mais com os filhos, com a família. Então, a gente tem que organizar. Mas eu acho que a minha profissão vai além de ser uma profissão. A gente é médico sempre, né? A partir termina a faculdade e tem o título, a gente é médico até o fim da vida, né? Então, eu sou médica no trabalho, na minha casa, na igreja, em qualquer lugar eu exerço a minha atividade, né? Pode passar mal aí, gente. Se passar mal, tem merda. Se alguém passar mal aqui, eu vou socorrer. Então, o tempo do médico, eu acho que é algo que é difícil a gente separar. A gente não consegue, assim, separar. Por exemplo, em casa eu tenho um estudo bíblico de terça-feira. E as meninas vão e a gente faz o estudo bíblico, mas depois do estudo bíblico eu examino uma, eu faço uma receita para outra, eu vejo um exame que alguém me leva. Então, o tempo é assim, a gente, né, eu não sei, assim, o tempo de trabalho, eu tenho limite, né, as minhas horas semanais, os meus plantões fixos, né, mas o tempo de disposição para a medicina é um tempo todo, é um tempo integral. Agora eu vou chegar em casa, eu vou ligar para uma amiga que levou o filhinho no plantão, mas que eu me sinto comprometida, então eu vou ligar para ela para ver se ela quer que eu vá na casa dela, 11h30 da noite. Então é assim, o tempo eu acho que a gente tem que ir moderando, mas é um tempo de trabalho mais difícil de limitar, né? Meu marido que o diga, está olhando com uma cara, porque ele disse que eu tenho tempo para tudo, né? menos muito tempo para ele, coitado, mas... Olha lá. Mas é assim. Fabiana, eu não vou dar o microfone para você agora, não. Certo. Mas tem como separar um tempo para Deus, como você falou, né? O domingo é do Senhor. Eu não, por exemplo, plantão de domingo eu não faço. Não tenho plantão de domingo, é o dia do Senhor. De terça-feira à noite é o dia do estudo bíblico em casa, então também é um horário que eu não trabalho. Tenho as horas das crianças também, durante o dia eu vou conciliando o trabalho, eu levo na escola, eu almoço com eles, eu janto com eles, né? Então eu me organizo dessa maneira. Certo. Muito bem. A Ângela é minha irmã, e nós estivemos conversando hoje à tarde, e ela tem um testemunho a respeito de uma coisa que aconteceu sobre o culto e aquela oração. Eu queria que você contasse para a gente. Ela é educadora, como eu disse, né? E ela também já se apresentou nesse sentido, e eu queria que você contasse para nós, então, esse testemunho que você tem. Bom, foi assim, teve um culto de ação de graças na igreja, e eu convidei, né, a diretora da escola, era a minha formatura, e convidei a diretora, convidei todo o pessoal da administração, meus colegas professores, e boa parte foi ao culto. E nesse dia, a gente tem o culto infantil, né, e aí o pastor chamou as crianças, e tem, já cresceu, mas hoje ela tem 7 anos, né? Que é a Isabelinha. Então, todo domingo ela queria orar. Então, aí vai. Então, ela orou. Aí ela orava, e a gente não conseguia entender direito, né? Que ela falava rápido assim.
E no final ela falava, amém, amém. Tudo bem. Chegou na segunda-feira na escola, a diretora virou e falou assim, Ângela, você ensina as crianças a agradecer como aquela menina fez lá na igreja ontem? Eu falei, tem a questão ética, né? Porque o pessoal já fala, a primeira coisa, a esposa de pastor é a professora do primeiro ano, né? Então, tem essa questão. Eu faço oração com eles, canto algumas músicas, né? Mas eu respeito essa questão, né? Porque tem várias religiões ali. Ela falou, bom, então a partir de hoje, eu estou falando para você que você pode fazer isso com as crianças. Você pode ensiná-los a agradecer. Você pode ensinar as músicas lá da igreja para essas crianças, porque elas precisam aprender valores, elas precisam aprender a respeito de Deus. E então, a partir de hoje, você pode fazer, fica à vontade, você faça. Então, eu comecei a fazer isso com as crianças, inclusive o ano passado, era uma turma que eram umas crianças, tinha 2 crianças que vão na igreja, que era da turma, né? E elas aceitavam. E eu fazia, todo dia a gente fazia uma oração. Até que chegou um dia que elas mesmas faziam. Né? Então eu falava, alguém quer falar com o Papai do Céu hoje? Então daí elas faziam oração. Né? Mas agora esse ano é uma outra turma diferente, mas aí a gente faz oração. E cada dia da semana eu tenho uma música da igreja que a gente canta no começo da aula, para começar. Né? E também teve ocasião, né, do Dia dos Pais, né, do Dia das Mães, que a comemoração foi na sala de aula e ela me deu a oportunidade de estar agradecendo, antes de com todos os pais e com todas as mães, a oportunidade de agradecer a Deus pela vida deles, né? E eles aceitaram numa boa. Então, são maneiras assim caminhos, né? Que ela me deu para eu poder estar falando do amor de Jesus ali na escola, né? E desde os pequenos. Certinho. Olha só, é interessante porque a diretora conhece a conduta e tudo mais, né? E deu a permissão para você colocar valores ali, então, para as crianças. Pensando em valores, eu mando a pergunta agora para a Everli. Doutora Everli, que é advogada. Quando a gente pensa em advogado, como conciliar, né, o ser advogado com o ser cristão? Porque existe a questão daquela mentira que pode ajudar o réu em determinada situação, numa audiência de instrução, ou numa audiência de conciliação e tudo mais. Como se age numa situação dessa? Já comecei mais pesado que a Everli, né, coitado. Você vive. Então, na verdade, quando eu iniciei a área de direito, inicialmente eu queria a magistratura, os concursos públicos tão sonhados. E eu, desde o primeiro ano, eu fiz estágio direto com o Ministério Público. E tive um senhor promotor que foi uma pessoa fundamental. Ministério Público é ótimo. E aí, lá como é uma vara única, então nós temos o conhecimento de tudo que ocorre na comarca. Todas as áreas são envolvidas ali. Eu comecei a perceber que eu não ia ser feliz sendo assim, embora seria uma carreira promissora, toda a estabilidade que todos nós conhecemos, porque aqueles homens, eles viam papéis, eles não viam vidas, eles não conheciam o que tinham atrás daqueles papéis. E eu me senti assim, falei, não, mas eu posso ser diferente. Eu só sei isso. Eu sei que tem gente lá fora precisando de muito mais. E isso me motivou a ser advogada, né? Que a gente chama de uma carreira bem delicada, né? Porque nós prezamos os direitos de todos, mas não temos direitos de nada. Enfim, então, tendo essa postura, eu passei a encarar todos os trabalhos realizados por mim como um compromisso de transformar pessoas e vida de pessoas envolvidas. Porque hoje, na grande maioria do mundo que vivemos hoje, eu chego à conclusão que a falta de diálogo é a primeira questão
que acaba rompendo e criando rompimentos de deveres e direitos que cada um acha que tem. Então isso, às vezes, eu chamo para um diálogo, seja numa ação conciliatória, seja de família, que eu vejo que aquele casal está faltando diálogo, tempo familiar, e que isso desgastou no relacionamento. Falta de alimentar tanto os filhos como a família. Ninguém se fala de Deus, ninguém alimenta os valores e de uma ligação com Deus. Então isso, para mim, são grandes situações que eu vejo no meu trabalho e que eu tento ali. Então, às vezes acontece, você falou do mentir. Não, porque a primeira coisa que eu falo para eles, quando vem nomeação, normalmente hoje a gente tem visto que cresceu muito o número de tráficos, né? Que, na verdade, traficante, na verdade, não são traficantes, porque você vai observar aquelas vidas e fazer um estudo técnico daqui, vocês veem que são pessoas desestruturadas, que não tiveram família, que não tiveram um acompanhamento familiar, até sócio, né? Eu digo, enquanto sociedade, ninguém fez nada por aquela família, e vou mais longe, e vejo que o quê? Não houve um alimento ali para aquele coração, não teve um alimento espiritual, ninguém falou de Deus para ele não sabe Deus, para que Deus? Mas que você vem me falar de Deus? Quem é Deus? Então, são situações que você começa a analisar. E eu vejo sempre assim, quando eles chegam para conversar comigo, eu vou até eles, são vidas assim muito difíceis, mas que eu penso assim, olha, eu estou aqui para te ajudar. Você quer mudar de vida? É a primeira coisa que eu pergunto. Você quer mudar? Você quer parar do que você fez? Vamos rever tudo isso? Vamos começar de novo? Por quê? Eu penso assim, que Deus tem um propósito a cada um de nós. E como servir a Deus, estar ligada a Deus, eu entendo que eu tenho esse dever de tentar mudar aquela pessoa, de tentar ver uma coisa boa nela, que às vezes ninguém vê. Que você chama o Ministério Público, ele fala, olha, se depender de mim, eu vou mandar para a Fundação Casa. Que você vai falar com o juiz, ele fala, olha, eu vou apreciar o que tem aqui. Que você vai para as técnicas, que a gente costuma dizer, que são as assistentes sociais, as psicólogas ligadas do judiciário, nós já tentamos de tudo. E que para mim é pouco. Como tentou de tudo? Pouco? Isso é muito pouco. Quando você tentou isso? Quando? Então eu não aceito isso. Às vezes até eu falo assim, poxa. E também me deparo com pessoas que no meio do caminho, é claro, percebo que têm a vontade de mudar, mas não consegue. Não consegue. E aí, é possível, ou para o criminal, olha só, Joia, eu vou perguntar uma outra coisa agora para o Ricardo, que está lá na ponta. Existe uma coisa conhecida como Deep Web. Deep Web seria a rede profunda, né? E aí, como fica a situação do profissional da tecnologia da informação cristão? Frente a isso, a gente sabe que existe. Explica um pouquinho disso para o pessoal, por favor. Tecnicamente, a gente conhece a web bem pouquinho, né? Eu acho que 10%, se eu não me engano, coisa assim, é o que a gente navega. Por baixo desses, os outros 90% são tudo que você imaginar de ruim. Tudo que você imaginar de prostituição, venda de pessoas, venda de órgãos, assassinatos encomendados, tudo que você imaginar de coisa ruim existe na web. Mascarado, assim ninguém vê. Inclusive, graças a Deus, muitos profissionais de TI nem sabem muito disso e nem convivem com isso. Acho que é uma questão para o cristão, assim como outras profissões, você pode ou não agir dessa forma e trabalhar coisas erradas na internet ou não. Para mim, não tem dificuldade nenhuma de saber que tudo isso é ruim e não orientar ninguém a trabalhar nessa área ou buscar hackers, por exemplo,
São pessoas que surfam muito nessa área da internet, né? Mas isso, para cristão, acho que é uma coisa, não tem nem como você ser cristão e se envolver com essa área da internet ou hacker ou coisas parecidas, né? Costumo falar que você vai orientar as pessoas, eu oriento os profissionais, oriento as empresas que eu presto consultoria a fazer o certo. A consciência deles que vai dizer se eles vão fazer o certo. A gente aconselhamos os nossos jovens, adultos, esse caminho aí não é legal para você. Mas você não pode, muitas vezes, abraçar a pessoa e tirar do caminho. Você vai orientar as pessoas, né? Assim como a gente orienta profissionais, orienta empresas, cuidado com isso, não só de web, mas questão de... uma coisa que é muito normal no Brasil é sonegação, né, por exemplo. E aí, vamos sonegar? Não vamos? Vamos agir certo? Não vamos? Como cristão, eu sempre oriento a agir certo. Mas vou pagar imposto, vou quebrar. Não vai quebrar. Conheço muitas empresas que trabalham 100% certinhas, por exemplo, e não quebram. Na verdade, é uma desculpa isso que no Brasil não tem como viver certo. Tem sim. Depende da da empresa como você quer, depende do seu caráter como empresário, às vezes. Né? Então, tanto quanto fraudes, toda essa área aí, como cristão, a gente tem o dever de orientar tanto empresa, você tem que agir assim. Mas você muitas vezes não tem condições de forçar a pessoa a agir certo, né? E você, onde você trabalha, já recebeu alguma proposta para fazer um programa da sonegação e tudo mais? Mais de uma vez eu falo, eu não faço. Você quer fazer, conversa às vezes com o patrão, conversa com o outro, mas não é a área que eu gosto de trabalhar, né? Você sabe que tem empresas que gostam de fraudar ou não. Hoje no estado de São Paulo é até tranquilo, isso não é uma coisa tão pesada, mas tem estados que são muito mais burocráticos, a fraude é muito mais difícil. O estado de São Paulo até um pouco de abrandamento por parte do governo, né, que não pega tão pesado. Então existem muitas formas de sonegar. E falar para você que 80% mais ou menos das empresas sonegam. E você teve alguma represália por conta disso, por conta dos seus chefes? Não. Ou não? Não tem, porque algumas coisas você tem que ter caráter e formação, né? Se você vai agir errado para ajudar alguém, amanhã você está agindo errado para atrapalhar alguém também, né? Seja empresário ou não, né? Então, eu acho que isso entra na parte de direito um pouco, né? Mas eu acho que não faz parte do meu perfil e empresas continuam com a gente orienta, você vai fazer isso, lá na frente você vai ter seu problema. Você quer para você seu problema, você tem que orientar a pessoa, você vai ter esse problema. Se ela vai agir errado ou não, eu não posso obrigar, por exemplo, os clientes a emitir nota. Eu tenho que ensinar. Você emite nota assim, por exemplo. Certo. Mas eu não posso obrigar, não, se você tem que emitir nota. Esse é um exemplo típico, né? Você só faz a orientação e o que ele vai fazer com o programa depois seria... vou me delongar um pouquinho mais com você, porque quem faz programa para empresas e tudo mais, tem que fazer acompanhamento também, certo? Desses programas, fazer manutenção de vez em quando. Sim, são equipes diferentes. Se tiver um tempinho, eu vou falar como são funciona o processo, e né? outros que mantêm. Vai lá. Tudo começa mais ou menos assim. Você tem uma empresa, ou qualquer um tem uma empresa, e fala, eu preciso formatizar minha empresa, eu preciso transformar meus papéis em sistema. A gente começa fazendo o chamado levantamento de requisitos. Eu faço uma entrevista com a pessoa, converso, fico amigo, tento descobrir como a pessoa trabalha, o que ela precisa fazer, o que ela precisa de informação, documento, esse em papel, no computador, um rascunho. Chego na empresa, rascunho, papelzinho, que você imaginar, você vai documentando, entrevistando, tirando informações das pessoas. Depois a função minha como analista é transformar tudo aquilo em abstrato, que é transformar aquilo em ideias sequenciais, chamada de lógica, para que aquilo se transforme num programa, num produto, né?
E depois sim, tem acompanhamento, a gente faz análise, alguém desenvolve o produto, faz a programação que você falou, alguém faz o teste, alguém implanta no cliente, alguém faz o treinamento para esse cliente, depois tem um acompanhamento. Esse programa pode funcionar, pode não funcionar direito, tem todo um acompanhamento disso. Enquanto o cliente for cliente nosso, tem um acompanhamento direto. Joia. Maísa, mais uma para você. A gente já falou a respeito do seu tempo. Pensando em seus atendimentos, na urgência e tudo mais, como falar de Deus? É possível falar de Deus? Como introduzir isso? Porque você atende todas as pessoas. Como abordar o evangelho ali? Como você costuma fazer? Olha, não tem uma maneira, um método, né? Cada situação é diferente, mas eu acredito que Deus nos usa a cada um de nós nas nossas profissões. Então, o Flávio perguntou para o pastor como é que ele pensou em ser pastor, né? E eu fiquei pensando aqui, o Flávio vai perguntar isso para mim, eu já vou começar a pensar o que eu vou responder. Vou aproveitar. E o Flávio não me perguntou, mas tem a ver com essa resposta. Desde de pequenininha, não tinha ideia das coisas ainda, mas eu dizia que eu queria ser médica. Não sei por quê, porque não tinha nenhum médico na família, mas eu queria ser médica. E cresci com essa ideia na cabeça, nunca pensei em outra profissão. E com o passar do tempo, eu sempre gostei de biologia, de biológicas, e isso foi se confirmando na minha vida. Fiz a faculdade, então assim, como que eu escolhi ser médica, eu não sei, porque desde pequena eu queria, eu não sei como isso surgiu no meu coração, né? E no fim, acabei fazendo a faculdade. Então, eu vejo hoje que esse desejo de ser médica desde de pequenininha já era a vocação do Senhor, né? Deus é que me direcionou. Eu sou uma serva desde de berço, que a gente fala que eu nasci na igreja, né? A gente fala, né? Nasceu na igreja, e eu nasci na igreja, então eu sei que Deus me direcionou para isso. Então, tendo sido direcionada, as oportunidades me vêm. Então, no meu atendimento, muitas vezes essas oportunidades me vêm. E eu peço que Deus me faça sensível para percebê-las. Porque se a gente não estiver disposto a falar do Senhor, a oportunidade passa. Então, eu peço que Deus me use como instrumento na vida da pessoa, tanto para receitar o remédio certo, para examiná-la direitinho, né? Quanto para falar do Senhor, porque eu acho que o mais importante é realmente levar a palavra e para ela, para a cura da sua alma, né? Então, essa oportunidade vem e é tão fácil, assim, eu converso, dali a pouco eu estou falando de Jesus, e para minha surpresa, as pessoas aceitam. Eu fico surpresa, as pessoas aceitam com facilidade aquela escuta, né? Elas aceitam, eu oro com elas, né? Algumas apesar de aceitarem, eu olho e falo, nossa, parece que tem entre mim e essa pessoa um muro, e que a palavra está entrando e está voltando. Não sei. Outras eu falo, poxa, acho que essa pessoa recebeu essa palavra no coração. Eu não sei, isso cabe ao Senhor, né? A palavra, a quem a palavra vai atingir, cabe ao Senhor. Eu não sei, mas eu sei que eu falo. E não é difícil. Eu trabalho com pessoas, as pessoas quando vêm me procurar estão em momentos difíceis, né? Estão sentindo uma dor, estão recebendo um diagnóstico difícil. O único momento que não é difícil é o momento da maternidade, que é uma consulta gostosa, alegre, né? A gente prepara para um momento feliz, o momento da puericultura é outro momento, que é o momento da consulta do bebê, né? Da criança é um momento feliz.
Mas a maioria das minhas relações são em momentos difíceis. As pessoas estão muito abertas para ouvir falar de Jesus nessa hora. E eu tenho tido oportunidade, muitas vezes, na minha profissão, de falar de Jesus. Então, eu acredito que eu faço o que eu faço porque Deus me direcionou e me deu essa oportunidade. E eu me disponho e Deus tem me usado muito. Então, eu queria só contar uma experiência. De uma vez eu cheguei num plantão e tinha uma moça que precisava ser liberada porque estava com uma dor de cabeça, mas era só para eu dispensá-la. Melhorou? Melhorei, estou ótimo, então tá, então pode ir, era só isso. Mas eu resolvi conversar com a moça. Aí a moça sentou e eu perguntei para ela, né, se ela tinha melhorado, e ela acabou me contando um pouco da vida dela, né, tinha perdido um irmão, e isso a deixava muito triste, né, e aí eu estava no começo do plantão, é um plantão meio difícil, muita gente me esperando, eu pensei, poxa, eu não vou falar nada agora, porque é melhor não, vai me demandar tempo, essa consulta vai se alongar, é melhor não falar. E não falei. Mas eu pensei, poxa, podia falar, mas não quis falar. Aí passou o plantão, eu já estava na minha hora de descanso. Quando foi 6 horas da manhã, toco o telefone lá, então, doutora, tem uma consulta. Poxa, desci, era a moça. Oi, tudo bem, Gabriela? Tudo bem. Pois não, tá com dor de novo? Não estou com dor, não estou sentindo nada. Poxa, gente, 6 horas da manhã, não está sentindo nada, ainda me acordou. Então, pois não, Gabriela, eu vim aqui para conversar com você. Ai, 6 horas da manhã, conversar. Eu quero passar minha dor de cabeça para você, ela pensou. Vim conversar. Tá bom. Acordei mesmo. Pensei comigo, né? Essa moça voltou, eu tenho que falar de Jesus, porque eu não falei da primeira vez, agora em 6 horas da manhã eu tenho que falar. Ela conversou, eu falei, convidei ela para ir no estudo bíblico em casa, né? Falei de Jesus. Daí na saída ela falou assim, olha, Maísa, eu acordei essa hora e senti uma vontade tremenda de vir aqui falar com você e vim. E agora eu estou indo embora, eu tenho certeza do porquê que eu vim falar com você. Eu vim para receber o convite para ir na sua casa. E ela foi na minha casa na terça-feira. E hoje a Gabi, o marido, os filhinhos, agora ela teve a Valentina, uma menininha, todos vão à igreja, né? Então, é a oportunidade que Deus nos dá da minha profissão. Eu agradeço o Senhor e agradeço porque Ele me usa como instrumento, mas eu tenho muita oportunidade de falar de Jesus. Eu tenho, e eu acredito que em todas as outras profissões, né, o Senhor dá a oportunidade de falar de Jesus. Porque nós, cristãos e servos, a gente tem que ter isso em mente, que a gente é o que o Senhor quer que nós sejamos, e que a gente está onde Deus quer que nós estejamos. E que aquelas pessoas que estão à nossa frente, também é o Senhor que coloca. As coisas na vida do cristão não acontecem por acaso, acontecem porque Deus determina. E se a gente realmente se dispuser nas mãos do Senhor, não importa o que a gente faça, a gente fala de Jesus e o Senhor vai trazer aquela pessoa que tem que ouvir e vai nos preparar. E mais importante que isso, vai falar através de nós, né? Nós somos só um meio, né? Nós somos só vasos, né? É o Senhor que fala através de nós. Então, eu tenho muita oportunidade, Flávio, de falar. E isso é ótimo, né? Às vezes sou rebelde, não falo. E aí o Senhor me dá a oportunidade de novo. Louvado seja o Senhor por isso, porque cuida de nós, né? Apesar de nós não merecermos. E eu tenho muita oportunidade e graças a Deus por isso. E é interessante que assim... são as oportunidades que Deus dá, e quando a gente se faz rebelde, como você falou, talvez volte, né, e realmente mostrando que é para a gente falar mesmo, né. E pensando em falar da palavra, eu vou perguntar aqui pro
Reverendo Elvésio, é isso aí mesmo, pode passar para ele, que é para ele. Falando em pregar do evangelho, passa para o pastor. Na verdade, eu queria perguntar como professor. Professor de filosofia, certo? Certo. E na sua classe, seus alunos sabem que você é pastor. Sabem. E como é isso, então? Como é falar de filosofia, alguns assuntos mais complicados e pessoas que você só não tem alunos cristãos só. Como eles lidam com isso? Como é esse diálogo? O diálogo é interessante. O diálogo você recebe perguntas, conta a história aí a respeito de algum. Você recebe indagações. A visão que tem na área da filosofia, né? Eles me indagaram, né? Lá no começo, né? Se a gente tinha, né? Assim, alguns contatos meio estranhos, né? Eles perguntavam assim, umas perguntas meio esquisitas, né? Eles perguntaram, né? A gente estava falando sobre o começo, né? Que o filósofo ele tem toda o deslumbre, né? Com a realidade, de onde nasce, né? E aí um levantou a mão e perguntou se eu já tinha, né? Experimentado aquela folha verde, né? Que vocês sabem muito bem, né? Eu falei, não. Aí ele falou, você está mentindo. Não, nunca, nem sei o que é isso. Me colocar na frente. Descobri, porque um dia eu estava na praça, uma colega de faculdade falou, nossa, mas que coisa esquisita, o que está acontecendo aqui? Aí ela falou, nossa, alguém aqui está fumando maconha, né? Então o menino falou assim, eu não acredito, não. Eu falei, eu também. Você está mentindo para nós. Eu não estou. Então são essas situações. Então você, né, além de ter uma carga, você tem de dar o currículo, né? Você tem de levar, né, a ter, né, um pensamento crítico, né, um pensamento, assim, refletir, né, e vislumbrar. Né? Então, são essas coisas que acontecem. E, de outra maneira, só lembrando aí, né, depende da sua convicção e daquilo que você entende. E o filme Noé foi o que mais rendeu comentário. E foi o filme que permitiu que uma perguntou assim, discutimos lá 10, 15 minutos, agora nós vamos falar sobre Noé. Só que nós queremos ouvir o que você fala na sua igreja sobre Noé. Aí tava... Aí acabei com aquelas pedras que falam, com aqueles... Aí terminamos com Jesus Cristo, a cruz vazia, né, e falando do amor, do Evangelho do Senhor Jesus. Né? Então foi algo assim que acontece ali, né, que tem as oportunidades, né, que a gente tem, que se passa ali também. É um trabalho diferente de capelania. Né? A gente estava conversando com outro colega, ele faz um trabalho de capelania. Na capelania é uma outra postura. Conta para nós. A capelania é o momento no qual você é convidado na escola para você falar ao coração a turma com relação a alguns temas do amor de Jesus, de que você está pronto para ouvir, para conversar. Então, esse é o papel da capelania. Proporcionar uma reflexão da sua vida, o seu contato com a espiritualidade cristã. Né? A espiritualidade a qual é bíblica cristã. Então, esse é o papel da capelania. E auxiliar nas deficiências. Né? Tem deficiências, pessoas que precisam de uma palavra, de um tempo de desabafo, de um tempo de ser ouvido, para que auxilie, né, na sua caminhada. Então, isso é a capelania. Né? Você vai, você faz, você se dispõe, você dá um tempo. E enquanto grade curricular, você tem de cumprir um programa. Né? Você acha que é mais difícil ser professor para poder falar do Evangelho do que capelão? Eu acredito, não. Nós temos os meios e a oportunidade. Eu sempre entendo assim. No começo que foi falado, né? Para quem você serve, para quem você trabalha. Eu entendo que eu trabalho para o dono do mundo. Né? Uma vez eu falei isso para um jovem, ele ficou doido. Mas como é? Eu trabalho para o dono do mundo. Você trabalha para o dono do mundo. Quem é o dono do mundo? É Deus. Dono do ouro, dono da prata, dono de toda a riqueza. O trabalho,
né, no qual você cumpre 8 horas, é um momento, 4 horas, ou seja, 50 minutos, ou uma consultoria, é um momento no qual você vai, em excelência, estar servindo a Deus. Eu acredito que com a minha presença, né, com a nossa postura, né, que a gente tem com relação a determinadas atitudes, as palavras que se usa, a sua maneira de viver, você está pregando o Evangelho. Então você não precisa, né, nós vamos fazer um culto aqui, né, nós vamos abrir a Bíblia, não. Da sua maneira, como você age, você está pregando. Você falou que quando vocês discutiram a respeito do filme, não é? Terminou falando a respeito da história da salvação, a cruz vazia. Sim, exatamente. Tem muita contestação sobre isso na sala? Não teve contestação. Não teve. Não? Não teve. O pessoal até, né, sabe, aquele alvoroço, a turma foi se acalmando, né, e o sinal tocou, falou, ó, semana que vem, né? E na segunda-feira estava tudo alvoroçado, né? Esqueceram do filme. Aí vem as temáticas do fim de semana, né? Mas toda oportunidade é tempo. Eles sabem que eu sou pastor, eles conhecem a igreja lá, alguns já sabem, né? Primeiro dia de aula, falou, eu sou ateu. Então tá bom, não tem problema. Um menino de 14 anos, 15 anos, eu sou ateu, não creio em nada. Tá bom, não vamos discutir quanto a isso, né? Uhum. E tornou o maior fã do Isaac Newton, né? Quando Isaac Newton estabelece, né, Deus como relojoeiro, toda vez que lembra lá do Isaac Newton. Então Deus, né, ele vai usando, ele vai fazendo. Então esse é um contato novo, né, que a gente está tendo ali. Certo. Muito bem, Ângela. Crianças estão recebendo base ali, né? A primeira professora, a gente lembra sempre. Eu não sei se você está sendo primeira professora agora, mas professoras de criança marcam muito. Como marcar uma criança como uma professora cristã? Ixi, foi difícil essa. É? Bom, em primeiro lugar, é a questão, né? Já não sou mais a primeira professora, porque tem crianças de um ano que já entra, né, na escola, e daí vai maternal, mini maternal, maternal, nível 1, nível 2, chegou lá na tia Ângela, né? Agora, a gente sabe que sentimentos marcam a vida de pessoas independente de idade, né? Quando você faz uma coisa boa que marca, aquilo é lembrado para sempre, e quando você faz uma coisa que não agradou, também aquilo lá a pessoa vai levar para sempre. Há muito, uma coisa que o Elvésio e nós fazemos sempre antes de eu ir para a aula, é a gente orar o aluno nas mãos de Deus e me entregar também, para que eu esteja fazendo o melhor ali, para a honra e glória dele. Porque o que se faz aí, para eles, nesse momento, nessa idade que eles têm, você é um modelo. E a maneira como você aborda, a maneira como você fala que uma atividade que ele fez não é daquele jeito, né? Aquela coisa que eu vi semana passada, na aula que eu estava tendo, na pós, que uma pessoa fez uma tese de mestrado porque ela tinha trauma da professora do primeiro ano, então ela estava para falar como que é o trauma na vida de uma pessoa depois de adulta. Enfim, ela não foi... Então, olha só, agora você me fala isso. Uma pessoa que me cobra muito, né, de como está fazendo. Às vezes eu falo uma coisa para a criança ou numa tonalidade mais áspera ou numa tonalidade mais alta. Depois eu tenho que refletir, eu tenho assim o costume de refletir sobre isso. Eu costumo conversar com eles assim, olhando nos olhos, e procuro sempre, depois do que eu fiz de errado, eu também peço desculpa. Não sou assim, se eu ensino a pedir desculpa, quando eu fiz errado eu também peço, né? E é isso, porque, né, é uma coisa assim, que às vezes tem situação que você perde o controle
Assim, você não pode perder o controle da classe, mas às vezes você perde o controle diante de alguma situação e você fica, por causa do nervosismo, questões externas, cobrança, e às vezes você acaba falando algo que não deveria. Você falou de cobrança, então vamos partir para um outro lado do fato de ser professora. Porque a gente pensa, né? Não, é professora, tem só isso. Olha só, não tem só aluno, tem colegas de trabalho, tem a chefia que cobra. Como é? Como lidar com isso também? Bom, tá com a criança é a parte mais fácil. Tá? A criança é a parte mais fácil. A criança é aquela coisa assim, que quando você está ali perto deles, determinado assunto, determinada colocação que eles fazem, você vê a inocência, você fala, nossa, como que é bom ser criança, né? E como, assim, eu me vejo assim, como que eu gosto de estar aqui no meio deles. Aí a parte mais da cobrança tem a parte da própria escola, né? Que tem a questão administrativa, a questão pedagógica, e tem a parte dos pais, né? Porque tem ainda mais a alfabetização, a preocupação maior deles viu, quando meu filho vai ler e escrever, viu, ele não sabe ler e escrever ainda, mas e aí? Eu tenho que colocar ele em professora particular? Ele tem que ir para psicóloga? Não, tudo uma questão, é um processo, a alfabetização é um processo. Não, mas a cobrança maior aí, no meu caso, vem dos pais. Né, que tem toda essa questão de saber ler e escrever, principalmente. Eu procuro deixar claro na primeira reunião de pais que a gente tem no ano, que é uma reunião que a gente tem contato com os pais antes de começar as aulas. Eu já falo, ó, não é porque é primeiro ano que eles vão acabar lendo e escrevendo. É um processo e tem várias coisas embutidas nisso, como maturidade, o fato da psicomotricidade, outras coisas que entram, que agregam para se alfabetizar. Né? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas a ansiedade que os pais têm e como eles colocam isso na criança é grande. Porque para eles, se a criança lendo no final do primeiro ano, para eles é porque a criança não vai conseguir. A criança tem alguma coisa. Então, e daí entra a questão de conversar com outros pais, com outros profissionais fora da escola, pedir outras opiniões, e aí acaba ficando mais pesado nesse sentido. Certo. Uma última para a Everly. Everly, conta um caso desafiador para você, como advogada. O que mais te chamou a atenção? Talvez alguém que tenha aceitado uma palavra. Está com você. A maioria, eu acho que desde que a gente lide com pessoas, né, trabalhe com pessoas, sempre tudo é muito delicado. Porque cada um tem seu amadurecimento, sua formação, e às vezes as pessoas, por mais que você queira ajudar, às vezes as pessoas entendem que você está invadindo a vida delas. Então isso é muito difícil. Eu agora tenho um que é assim, e eu acabo me envolvendo porque eu coloco como cristã, como servindo a Deus, que se Deus coloca um desafio para mim, é para mim resolver. E Ele vai me capacitar para isso. Então eu acredito que estão nas minhas mãos transformar aquela vida, de alguma forma, desde que Ele queira. Então eu tenho agora um caso, né, de um testemunho até que eu dou. Eu tive a nomeação de um menor de 14 anos. A princípio, né, li o processo, a família não procurou, o menor não procurou, mas hoje em dia, né, é um descaso muito grande com o judiciário. As pessoas não vão nas audiências, as testemunhas não aparecem, os envolvidos não aparecem, quem aparece são só os advogados. Normalmente é assim. E eu falei, olha, vamos aguardar, né? O que eu vou fazer? Eu já li, já estudei, vou orientar. Nisso cheguei no Ministério Público, doutora, a senhora já leu o processo? Tratava-se de um
menor de 14 anos, que é quando aconteceu o delito, e agora, dia 29 passado, ele completou 18 anos. Então já não é mais menor, né? E ele está sendo indiciado junto com os maiores num crime de um homicídio diante de 2 facções de tráfico e que ele para que isso acontecesse. Então, quando você lê assim, tecnicamente falando, é isso. Aí, de repente, chega a mãe e o menor. E como moro numa cidade pequena, né, eu conheci os pais. A hora que eu bati, falei, não é possível que aquilo que eu li é ele. Aí conversei com a mãe, indaguei, perguntei, ela me contou, e isso nada constava nos autos. Ele tinha passado por 2 internações, na verdade ele era um dependente químico, ele começou com maconha, depois ele estava com crack, e ele fazia esse trabalho. Na verdade não era um traficante, mas como eles ficam devendo, eles não têm dinheiro, eles fazem essa troca com um verdadeiro traficante. Olha, você faz isso, eu te dou tanto, entendeu? E aí ela me falou, olha, eu falei, viu, mas não me procuraram, ele esteve internado em 2 clínicas e teve alta. Então, chegamos no Ministério Público, lendo aquilo como eu li, ele já viu, então, você estava na rota de fuga, o que você fez? Então você dirigiu o carro, foi levar o traficante baleado no hospital, em nenhum momento, espera aí, o que é que aconteceu naquele dia? Me conta. E aí, depois, checando tudo isso, né, nós terminamos o depoimento, eu pedi medidas para ele e para os pais, eu falei, olha, eu quero uma mudança drástica, você está disposto a mudar? Não, eu vou mudar, então nós vamos mudar. Primeira coisa, eu quero você estudando, segundo, eu quero você trabalhando. E os pais me apoiando. Não, doutora, fica com o meu número de celular, você vai me ligar a todo momento, eu quero isso caminhando. Por quê? E a princípio, né, e lógico, né, usei as outras temáticas dizendo, bom, você sabe aonde você chegou, você quer continuar? Não. Você sabe que você está pondo toda a sua família em risco. Você acha que eles merecem isso? E Deus, como está na sua vida? Não, eu estava seguindo onde eu fiquei internado, estou ouvindo bastante músicas. Que bom. O princípio foi assim, minha conversa, porque eu falei assim, eu não posso chegar com tudo de todas as esferas, né? Que aí eu acabo assustando, eu não vou conseguir conquistar nada. Embora, de imediato, você quer agir de forma que ele não volte àquele ciclo, porque é uma questão de tempo, né? Até da doutora. Por quê? 6 meses para uma pessoa que estava usando droga é muito pouco tempo. A internação compulsória é muito pequena. Você não muda a vida de uma pessoa em 6 meses. Você não muda a vida dela, porque ela vai voltar para o meio. Quando ela voltar para o meio, ela vai se deparar com tudo aquilo. E para isso, ainda não se tem um suporte psicológico dessas clínicas para continuar dando subsídio para ela resistir. Então você tem que ter o apoio da família, confiar que ele siga e vá em alguma religião, que ele siga e seja temente a Deus. Nesse propósito, eu comecei a disparar ações. E no dia seguinte, eu tive uma audiência com o promotor, toquei no assunto. Doutor, olha, não sei, Verli, eu acho que estou pensando seriamente em indiciar ele. Indiciar quer dizer, tornar ele responsável pela prática daquele delito. Eu acho que eu vou mandar ele para a Fundação Caso. Ele pode ficar até os 21 lá. Aí eu já... Não, é Deus já tocando. Eu falo, não, doutor, mas olha, conheço a família, doutor, olha, eles estão tentando, eu vou disparar ações, eu vou trabalhar. Tá, então eu vou pensar, tá bom? Eu vou pensar. Tá, mas ele já falou, vou pensar, já falei, bom, conseguiu alguma coisa já, né? E depois, novamente, voltei a chamar a família. Normalmente, sempre os quadros são pais separados, tem um problema pessoal, às vezes relações mal resolvidas, a culpa é sua, a culpa é daquele, eu não posso, aquele não pode. E chamei todos. Passei o fim de semana inteiro, até comentar com meu marido, né? Teve um dia que eu não lembrei, ele falou, viu, aconteceu. Justo hoje que eu não lembrei dele, você lembrou dele comigo. Mas chamei os pais estão tomando atitudes para que isso mude, convidei ele para a igreja.
Ele disse que ele vai. Lá, eu quero que você vá. Você vai. Eu sou superintendente da escola dominical, né? Então eu falei assim, não, vai, eu quero que você conheça o grupo de jovens, é um grupo atuante. Às vezes você vai ter um fantasma de achar que ir na igreja, ler a Bíblia, Senhor, amém, amém. Não. Ele vai te dar uma resposta para a tua vida. Eu tenho certeza que ele está te esperando. Então a mãe diz que vai acompanhá-lo, porque ela não deixa mais ele sair sozinho em lugar nenhum, com medo, né? De toda a situação. Tá certo. Gente, eu tô com sensação tipo o Jô Soares quando termina uma entrevista, aquele porque a gente precisa encerrar. Eu vou convidar o reverendo Célio para só dar aquela palavrinha final. Muito obrigado pelo que vocês falaram. Vou pedir para vocês aguardarem aqui mesmo, tá bom? Muito bem, parabéns para todos vocês. Eu sei que não vou dar estudo, não pode ficar tranquilo, né, porque se o pastor resolve falar agora, notando a fala de vocês, eu vejo que há alguns desafios, né? Ser cristão numa sociedade não cristã é um desafio na informática, na medicina, na advocacia, como professores, né? Porque nós estamos vivendo um mundo que está relativizando os valores e nós somos daqueles que têm absolutos, né? Não é fácil lidar com absolutos numa sociedade de valores relativos. Mas ser um profissional a serviço do reino de Deus, como diz Paul Freston, é um grande desafio para todos vocês, né? E para todos nós também. Que Deus abençoe ricamente. Eu quero só deixar com todos aqui um episódio da Bíblia muito interessante. Porque nós temos profissionais, outros que são aqui também de outras áreas, alguns que estão almejando, estão estudando, estão pensando no vestibular. E tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante, quando Abraão se separa de Ló. Nós sabemos que os dois saem de Ur, dos caldeus, e eles vivem um bom tempo juntos. E os rebanhos de Ló, eles se multiplicam, e os de Abraão também. E chega o momento da separação. E aí Abraão diz para Ló, você quer ir, e eu vou para outra direção. E o texto é muito interessante, o texto diz que Ló, ele ergue os olhos, e ele olha para as campinas. E o texto fala que era como o jardim de Deus, as campinas. Um lugar aparentemente ideal para morar, para viver, para criar família. Do ponto de vista do comércio, do rendimento, excelente para criar gado. Porque era campina, cheia de água. Mas o texto diz então que Ló foi morar na campina, e ele foi armando a sua tenda cada vez mais próxima à cidade. E a cidade era Sodoma. Esse é o grande desafio nosso, né? Às vezes a gente olha um lugar, uma profissão que do ponto de vista de ganhar dinheiro é bom. Mas às vezes é um péssimo lugar para a gente viver como família. O texto diz que Abraão, então, Deus falou para ele, levanta os olhos e olha para onde eu mandar você olhar. É diferente, né? Ló olhou para a campina, um lugar que agradava. Abraão olhou para o lugar onde Deus queria que ele olhasse. Então que a gente possa pensar nisso, né? No final do texto, o texto diz que Ló foi morar em Sodoma e os homens daquela cidade eram grandes pecadores diante de Deus. E o texto termina falando que Abraão construiu um altar e Deus foi glorificado. Então que Deus abençoe você que está escolhendo uma profissão, que está pensando no seu futuro, que você pense sempre nisso. Não escolha o lugar onde você vai ter o maior rendimento, mas onde Deus vai ser glorificado na sua vida. E que Deus abençoe vocês ricamente. Podemos orar? Ou tem mais algum aviso? Podemos orar? Então, vamos ficar em pé então todos para orar. Pai querido e bondoso, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse momento que nós ouvimos os nossos irmãos, não só com seus sonhos, com as suas lutas, com as suas perguntas também, com as suas respostas.
Sabemos, ó Pai, que esse mundo que nós vivemos não é muito fácil de ser cristão nele, porque vivemos num país de muita corrupção, de valores relativos, esse mundo que nós vivemos, e ser cristão numa sociedade não cristã é um grande desafio para todos nós. Mas queremos, ó Pai, erguer os nossos olhos e olhar na direção que o Senhor quer que nós olhemos. Não queremos, ó Pai, buscar aquilo que satisfaz os desejos do nosso coração, mas queremos construir a nossa vida a partir de uma visão em que o Teu nome seja honrado e glorificado. Dê sabedoria, Pai, para cada um de nós. E, ó Deus querido, um compromisso para fazer diferença nesse mundo de trevas. Abençoa os nossos irmãos que vieram aqui à frente, que estiveram compartilhando conosco esse momento, Senhor. E abençoa a Federação de Jovens do nosso presbitério também. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.